E aí, pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje a gente vai mostrar como que funciona e a mostrar a carinha também do cronograma, para você já ficar familiarizado com ele. Isso, o cronograma é uma das partes mais importantes do financiamento, ali que vai estar subdividindo as etapas que você vai ter que fazer durante o longo da sua Obra. obra. E quem preenche é um profissional habilitado, é um engenheiro civil ou Um arquiteto. arquiteto. Mas é bom também a gente, assim, que não sabe, olhar e saber um pouquinho identificar o como que Tá preenche. dividido, né? E como E que tá dividido para você até fazer o acompanhamento. isso. Bom, vamos lá então. Primeiramente, pessoal, esse é a carinha da Pifui, tá? Tem aqui as orientações de preenchimento. Lembrando que esse preenchimento, pelo menos a gente paga o arquiteta para estar preenchendo, porque conforme vocês vão ver, tem um detalhamento, né, de material, tanto de valor. Então aqui a gente começa, né? Tinha os dados nossos aqui, a gente ocultou e deletou também o da arquiteta, tá, pessoal? Mas aqui tem a questão dos projetos, né? Arquitetônico, estrutural, elétrico. Tem os status, os números de acompanhamento, né? Aí tem o número do responsável técnico, RT, e o número do registro dele no CAL ou no CREA, né? CAL para Isso. arquiteto e CREA CREA para o engenheiro civil. Pessoal, descendo aqui um pouquinho, só mostrar a cara dele principal para vocês, tá? Aqui ele tem a divisão, tá, das etapas. No caso aqui é o número de parcelas vistorias. Aqui é 9 etapas no nosso caso, né? Então aqui ele sempre tem a data prevista de término. Então a prevista de término nossa é no dia 31/9/2021, tá? Quantidade de meses, né? 9 meses para execução. E aqui ele abre pelas modalidades, né? Tipo de serviço e a porcentagem que vai de cada parcela. Isso. Essa divisão ela tem que ser muito bem executada, porque assim, ela tem que acompanhar o desenvolvimento da obra. Exemplo, primeiro serviços preliminares, depois tem que ir acompanhando. É conforme a gente vai fazendo a casa, né? Sempre assim, de Isso. baixo para cima, né? E Então, também assim, o revestimento vai estar mais lá pro no final, na última etapa, telhado, já depois que bateu a laje, já faz o telhado. Exato. Tem que ter um ponto, pessoal, porque até teve um amigo meu que estava construindo também, na perfui dele ele colocou que coberturas, né, o forro, tava na terceira etapa 100% o forro de gesso pronto. E como que a gente vai colocar esse forro de gesso, sendo que a casa não tá nem coberta, né? Vai chover, então. não tem elétrica, não tem nada. Então, por conta disso, se não tiver pronto e a porcentagem ser muito alta, você acaba sendo penalizado aí. Isso. Uma coisa interessante que a gente também fez foi sentar com pedreiro e arquiteta para conseguir alinhar isso com o nosso cronograma. Ele analisou e viu se daria certo, não daria certo, que foi uma coisa que eu gostei bastante de ter feito, que pelo menos ele estava ciente do que ele ia construir, do né? que ele ia E construir. como seria construído. Isso. Então, gente, aqui eu só tirei um print, tá? Essa aqui vai estar no final, vendo que aqui tem sempre a parcela, a porcentagem que tem que ser executada, então é o esperado, né, que está em negrito, e no final o quanto que está no acumulado, tá? Na etapa simples e depois no acumulado da porcentagem. Isso. E aqui sempre tem no final a porcentagem total da obra, tá, gente? Então sempre vai acumulando ela aqui embaixo até ela dar 100%, tá vendo? Então aqui tem os avanços e tem aqui a questão dos valores que vai liberando pra gente. Então o nosso o valor total do nosso... Uma coisa que a gente não falou em nenhum outro vídeo. Qual é o valor do nosso financiamento? Bom, o nosso financiamento, como vocês já puderam ver nos outros vídeos, se vocês não viram, volta uns vídeos atrás, anteriores aí, que a gente fala. A nossa modalidade foi apenas construção. Então, terreno a gente já tinha, deu de entrada, deu né? como Que a gente entrada. já explicou. Então, o que a gente vai separar da caixa, a gente vai receber da caixa 230 mil, tá? Isso. Então, a gente vai receber 230 mil dividido em 9 parcelas, de acordo com a porcentagem de cada etapa. Então, exemplo, na etapa 1 a gente vai receber 12.200, na etapa 2, 27 mil, na etapa 3, 55, na etapa 4... pera, tô confundindo, pessoal, desculpa. Aqui é o acumulado. A gente recebeu na primeira 12, na segunda 15, na terceira 27, na quarta 25 mil.
até tá completando esse valor total da gente receber da Caixa dos 230. Lembrando que a gente só recebe esse valor se a obra estiver concluída. Exato. Então, eu preciso construir a etapa e concluir. O engenheiro deu um ok, a gente vai receber esse valor. Caso contrário, não. Não. Trazendo então, pessoal, essa aqui é a vista um pouco da proposta, tá? Então, conforme a gente foi preenchendo, né, que a gente fala para vocês, tem lá, infraestrutura, né? Então, a gente tem o que é o 100% de infraestrutura, né? O que 70% na primeira etapa tinha que estar pronta e 30% na segunda para concluir na segunda. Tem um detalhamento aqui dentro do cronograma de todos os detalhes, o que a gente precisa estar colocando, né? E isso também vocês têm que saber já exatamente antes para você conversar com o responsável que vai preencher. Porque ele também tem que saber se você vai querer colocar cerâmica no chão, se você vai querer colocar um porcelanato no chão. Se você vai querer colocar parede inteira, meia parede. É aquela coisa, pessoal. O que estiver escrito nos detalhes, né, na descrição da PFUI, precisa estar na obra, porque o engenheiro ele vai fazer o cara crachar. Bom, você me falou que esse revestimento vai ser parede completa de porcelanato. Cadê o porcelanato daqui? É igual a nossa arquiteta, ela sempre falava. Coloca sempre a menos. Coloca sempre a menos, porque se você quiser, eu vou colocar um cerâmico e depois você muda para um porcelanato. Porcelanato é mais caro, então pode. Você sempre pode fazer uma melhoria, né? Colocar mais ou valor maior. Agora, menor, ao contrário, inferior, aí não pode. Então, no nosso caso, né? A nossa casa a gente não sabia se ia ser 100%, né? Como assim? Blindex. Ah, tá. Na nossa casa a gente não sabia se ia ser esquadria de alumínio. Eu falei, não sei se o dinheiro vai dar. Então eu falei assim, coloca tudo blindex. Porque se chegar um ponto e a gente conseguir um orçamento bom e fechar tudo na esquadria de alumínio, não tem problema, que a esquadria é mais cara. Agora já não poderia ser diferente. Não poderia ser o contrário. A gente colocar tudo como esquadria de alumínio. E depois chegar lá, o engenheiro vê que tem um blindex. Então o blindex é mais barato. Isso. Na onde que foi esse dinheiro, né? É isso sempre a questão que ele fala. Isso. Então, gente, pra cá a gente tem, né, de infraestrutura. Ele já vai colocando aqui, né, limpeza de terreno, locação de obra, né? Então, execução de gabarito. Aí vocês podem reparar, vamos dizer, coisas que não precisam para nossa obra. Exemplo aí, a escavação mecânica. Na nossa obra não precisou. Então, tá 0%, porque não vai acontecer no nosso caso. Mas se for o seu caso, ela tem que estar preenchida. Supraestrutura, né? Então, aí onde começa o concreto armado, para vigas e os pilares, né, da parte da laje. Tem aqui a estrutura metálica, que é a escora, que você aluga ela para fazer a laje, né? Vamos dizer assim. Depois aqui a gente já tem paredes e painéis que começam. A gente colocou alvenaria em tijolo furado, em bloco cerâmico furado para todas as paredes, vergas e contravergas, né? Com percintas de travamento. Então a gente colocou como percinta e não como canaleta. Esquadrias, né? Aí vem aqui, gente, ó, porta de entrada em alumínio. Então aqui a gente já colocou uma porta de alumínio, tranquilo. Portas de madeira, né? De banheiros, lavabos e demais. Janelas, né? De estrutura pré-pintada. Então essa aqui não é esquadria de alumínio, tá, pessoal? Aquela de ferro mesmo, normal. Então a gente foi colocando coisas mais baratas para que se a gente tivesse, né? Fosse dar um upgrade, não teria problema. Que é igual o exemplo que aconteceu. As altas materiais... a gente foi surpreendido. Quando a gente preencheu essa tabela, foi o ano passado que já teve um aumento, mas a gente não esperava que ia aumentar tanto demais, esse ano. Né? Então, algumas coisas, se a gente hoje falasse, não, vamos ter que economizar, pelo menos na nossa tabela, a gente já tava bem tranquilo. Isso. Então a gente foi colocando, coberturas, então coloca tipo da telha, em fibrocimento. Se a gente quisesse colocar sanduíche e tudo, poderia, mas não vai dar, não deu. Impermeabilização. Esse aqui, pessoal, é um ponto bem, bem complicado. Quem já viu o vídeo nosso, a gente vai deixar aqui no card também. Foi esse problema que a gente não recebeu da Caixa, tá? Impermeabilização. O pessoal sempre pinta, né, com aquela tinta específica preta para impermeabilizar. E a gente colocou o produto direto na massa de assentamento. E aí o engenheiro não leu esse detalhe, pensou que era tinta preta e zerou. E aí a gente não recebeu.
Mas que tava a 60%, pessoal. isso, a 60% gente da contestou etapa. isso, quando vocês vão lá e vão assistir E e deu deu certo. certo. Aí a questão, pessoal, ó, forro. Então o forro a gente já colocou que é forro de gesso acartonado com tabica na sala de estar e na garagem. Então a gente deixou bem específico que de gesso rebaixado seria só na Só sala de esses... estar e na garagem. Então se a gente quiser rebaixar a casa inteira, também não tem problema. Madeira, né, que vai ter gesso liso, ó. Então a gente colocou em todo o teto da residência, tá vendo? Então vai ser de gesso liso. Revestimento externo, a gente já colocou que vai ser tudo rebocado. Aonde a gente vai ter, ó, detalhe de porcelanato, ó, do externo. Então tá aqui, ó, a parede da garagem, colocar pintura, descrevendo certinho como vai ser. Os pisos, ó, então a gente vai colocar um laminado aqui, já tá descrevendo o que é um laminado. Nesse caso a gente já até mudou, A assim, gente já né? tá vendo em mudar de colocar um vinílico, mas não teria problema também que o vinílico ele é mais caro que o laminado, depois a gente preenche só uma declaraçãozinha e manda pra caixa. Porcelanato, tá vendo que a gente já colocou que vai ter porcelanato só na área íntima. A gente tá falando que nos dormitórios, só na área social. Na área íntima a gente já tá falando que vai ter o laminado. Então a gente tá especificando isso bonitinho aqui. Parte de instalação elétrica, né? Coloca como que é o quadro de energia e tudo mais. Instalação hidráulica, de esgoto e vai descrevendo certinho. Aqui, pessoal, é o seguinte, bancada, né? Pia, cozinha. A gente já tá falando que vai ser a dimensão e o tamanho da ilha que a gente vai ter, né? E das bancadas. Então, assim, gente, o que colocou aqui será cobrado, né? Então, tem que ver. Outro ponto, pessoal, válvula hidra ou caixa acoplada. Então, Isso, até esse detalhe a gente tem que ter que essa atenção né? de especificar. Então, a gente vai ser padrão válvula hidra, né? Tá aqui, ó, 3 unidades, nos 3 banheiros que tiver, as 3 vai ser válvula hidra, então já tá especificado aqui pra gente. Aí, um outro ponto também que todo mundo tem que saber, que essa planilha você tem que apresentar quando você dá a entrada. Dá a entrada. Então, primeiro, você já vai ter que ter feito sua simulação do financiamento para saber qual a chance de você pegar X valor para você já conseguir preencher essa planilha, né? Exato. Porque assim, vamos dizer, se você tá querendo X valor, mas a Caixa não consegue te liberar esse valor, aí complica. Você não vai conseguir preencher. Então, você precisa ir lá no site da Caixa, fazer a simulação. Para quem não sabe, a gente já tem vídeo aqui, vamos deixar no card, que mostra como faz a simulação da Caixa para vocês preencherem e saber para depois... Se é aprovado ou não o valor, vai ser aprovado ou não. Quanto ficaria a parcela para ver se cabe no bolso aí de cada um e tudo mais. Então, pessoal, esse é uma questão, uma visão geral, tá, do cronograma. Então, depois vocês podem até ver, né, que tem a etapa 9 aqui embaixo. A etapa 9, gente, é uma etapa que vocês deixam ela bem pequenininha. Isso, porque uns 5% mais ou menos. De valor bem baixo. Então, pra vocês terem noção, ó, na nossa etapa 9 a gente vai receber 13 mil nela aqui. E por quê? Ela só sai depois que o habite, se tiver tudo certinho, a casa pronta. E isso aí, gente, demora bastante, tá? E aí você tem envolve que pagar os pedreiros já. Pagar pedreiro, então. Porque tem INSS. O INSS não tá incluso nesse valor, tá? Vocês têm que pagar a parte. Vai ter que pagar a parte depois. Então, gente, esse é um ponto, tá? Sempre dê uma olhada no seu cronograma, se acabamentos, tá? Louças e metais, ele tá lá no final. Exemplo, no nosso, ó, tá na 7ª, 8ª e 9ª etapa para começar a colocar vaso, torneira, porque às vezes, gente, um detalhe pequeno que você preenche aqui já dá problema. Então você imagina que na louças e metais aqui na 2ª etapa estaria 100%. Como que você vai ter vaso na casa, torneira, se não tá nem pronto? Se a hidráulica não estiver pronta, não tem como, não adianta. né? Não tem como nem colocar. Então, dá uma olhada sempre nisso, é um detalhe que a gente olhou muito bem e não saiu do jeito que a gente queria, né? Acontece uma coisinha ou outra. Tá dando tudo certo até o momento. No nosso caso deu certo. Assim, a gente falou pro pedreiro, olha, você vai ter que adotar agilizar. outras estratégias aí pra conseguir. Mas, gente, imagina que vão ser 8 ou 9 meses, né? De acordo com a quantidade de etapa. Um cronograma que vai ter que ser seguido da forma que vocês colocaram aí no início. Então, muita atenção nesses detalhes. Tá?
Gente, acho que Eu acho que é isso. isso, Mostrar o um pouquinho pra cronograma. vocês ficarem familiarizados, tá? Bom, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra ter uma experiência mesmo de como funciona, como que é a cara desse cronograma, a cara da Pifui. Comenta aqui se você já tinha familiarizado com Você essa... já sabia como que funcionava, né? Que eu, pelo menos, eu não sabia. Eu também não. Eu já tinha visto assim na internet, mas quando você vai pra prática, gente, é totalmente diferente, tá? E é uma coisa que a gente olha todo mês, porque assim, antes do engenheiro ir, a gente pega, abre e fala assim, X coisa, X Faz coisa, um X check, coisa, né? Nossa, será tá que certo? isso tá certo? Será que isso tá construído? É, Pra fazer sempre realmente... senta com o pedreiro e fala, olha, a A próxima gente tem que etapa fazer é X, isso, X, isso, X. isso. Porque quando o engenheiro chegar, é isso que ele vai dar uma olhada se tá pronto ou não. Isso. E é isso, pessoal. Comenta aqui, deixa seu comentário se você gostou. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal. Comenta aí, que compartilha com quem também. tá nessa empreitada, né? Que tá sofrendo aí com as altas, com financiamento, com tudo. E é isso. É isso. Até o próximo vídeo, pessoal.